Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula de número 4, iniciando uma nova composição de preço em projeto fundiário. Para essa composição, vamos usar um caso real, um georreferenciamento de um imóvel rural com área de 100 hectares no município de Bom Jardim da Serra, estado de Santa Catarina. Antes de nós iniciarmos uma composição de preço, vou deixar aqui 3 dicas importantes para que tenhamos êxito na nossa composição de preço. A primeira dica, pessoal, o escopo é a parte mais importante da composição de preço. Para nós fazer uma boa composição de preço, o escopo tem que estar claro para o prestador e para o cliente. Ou seja, para o prestador, o que vamos fazer, para o cliente, o que ele vai receber. Dentro do escopo, nós temos que definir os padrões de qualidade, qual é a qualidade dos produtos, serviço que nós vamos entregar. A qualidade interfere diretamente no custo e no preço da composição. Tempo. Qual é o prazo que o cliente espera receber o projeto? Qual é o prazo que o prestador tem? Qual é a agenda que o prestador tem para entregar esses produtos e serviços para o cliente? Temos que considerar os riscos. Pessoal, é uma das atividades mais negligenciadas na composição de preço e os riscos. Toda atividade fundiária, ela tem incerteza, ou seja, ela tem riscos atrelados. Nós poderíamos elencar vários riscos dentro de uma atividade de georreferenciamentos. Riscos ambientais, riscos técnicos, dificuldades para acessar o imóvel, e a gente poderia ficar aqui falando de inúmeros riscos que podemos encontrar dentro de uma atividade de georreferenciamento. Os recursos. Então, eu defino 3 dos principais recursos dentro de um projeto de geo. Recursos humanos, pessoas, recursos financeiros e recursos físicos, tipo equipamentos, veículos e materiais. E por final, o dimensionamento do custo. Nós temos que dimensionar, pessoal, o que é custo numa composição de preço e o que é preço. Custo é o que tu vai gastar para executar o serviço, e preço é a soma do custo direto, impostos e mais a margem de lucratividade que tu espera receber. Então, pessoal, essa é a primeira dica que eu queria deixar aqui para vocês. A segunda dica, numa composição de preço em um projeto de georreferenciamento, recomendo estruturar a composição em 2 fases. Vou chamar aqui de fase 1, atividades de topografia. Então, tem que estar claro para o prestador e para o cliente que uma atividade de geo ela tem 2 fases. Tem as atividades de topografia, que é os levantamentos topográficos georreferenciados, implantação de marcos, coleta dos dados. Coleta dos dados cadastrais, dados dos proprietários confrontantes, dados de TR, CCR, CAR e outros documentos necessários. Então, essa é uma fase 1. A fase 2 eu chamo de regularização, que é uma outra atividade. Seria regularizar um CCR desatualizado, um ITR com problemas na receita, por exemplo, a ausência de CAR,
tá? Lembre, quando tu vai fazer um georreferenciamento, é quase impossível o levantamento encaixar uma área para matrícula. Então, automaticamente, ao registrar um georreferenciamento, nada mais é do que uma retificação de área. Então, o cartório vai te solicitar vários documentos. Por exemplo, tu vai apresentar requerimentos, coleta de anuência de proprietários confrontantes. Então, para te atender esses requisitos, é atividades de regularização. Então, nós temos que deixar bem claro para o cliente que o preço global para fazer um GEL inclui a fase 1 e a fase 2. Tem profissionais que fazem só a fase 1, ok? E tem profissionais que pegam as duas fases. Então tem que deixar bem claro para o cliente. Geralmente isso acontece muito em projetos grandes, onde as empresas pegam um valor único para fazer o georreferenciamento e acabam esquecendo que a atividade de regularização, e muitas vezes, ela é muito mais complexa, envolve muito mais recurso e dispêndio financeiro na atividade de regularização. Porque a atividade de regularização não está sob o nosso controle. Ela depende de vários fatores, depende do INCRA, depende dos cartórios, depende dos proprietários confrontantes e depende de outros fatores que não estão no nosso controle, ou seja, a gente não consegue ter o controle dessa atividade. Por isso que muitas vezes a atividade de regularização ela passa a ser mais cara do que a atividade de topografia, porque a atividade de topografia ela é mais exata. Tu vai lá, faz os levantamentos topográficos, faz os processamentos dos dados, elabora as peças técnicas, certifica no INCRA e entrega os produtos. Já a atividade de regularização é um pouco diferente. Por exemplo, esse imóvel que eu estou fazendo, ele tem 8 confrontantes. Então pode ter conseguido 6 anuências. E as outras 2, os proprietários recusaram. Estão obrigados a notificar, não tem prazos. Então tem muitas variáveis envolvidas numa atividade de regularização que o profissional não tem controle dessas atividades e precisa ser prevista na composição de preço. Essa é a nossa segunda dica. A terceira dica, pessoal, nunca faça, se possível, uma composição de preço de georreferenciamento sem que você tenha a matrícula em mãos ou a certidão de inteiro teor da matrícula em mãos do imóvel objeto da certificação. Muitas vezes, a partir do momento que tu faz uma composição de preço sem a matrícula, tu não sabe o que tem dentro daquela matrícula. Se tu tiver a matrícula em mãos, tu acaba sabendo. Por exemplo, muitos casos, tu não consegue, pessoal, consegue fazer atividade de topografia, mas tu não consegue, por exemplo, fazer essa atividade de regularização. Por exemplo, tem cartório que, se tiver uma diferença de área acima de 30% ou abaixo de 30%, não registra. Então, tu fez todo um trabalho, fez toda uma atividade, gerou toda uma expectativa para o cliente. Chega no cartório, o cartório não registra. O que o proprietário vai, mais do que tu explique? O proprietário vai entender que tu não foi um bom profissional, que a falha está contigo. Então a gente tem que deixar bem claro, a gente sugere que vocês, antes de fazer uma composição de preço, solicite ao proprietário a certidão atualizada da matrícula para vocês terem uma noção dos problemas que vocês podem encontrar naquele imóvel e já deixar claro para o proprietário. Eu, nas minhas composições de preço, eu já deixo claro. É o seguinte, essa matrícula vai ter uma dificuldade assim, 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 assim. Então, essa é a terceira dica que eu gostaria de deixar aqui registrado nessa aula. Agora, pessoal, já apresentamos o escopo da composição, já passamos pelas dicas importantes.
Agora o nosso próximo passo, pessoal, é ir para o Project. Também quero falar, a composição de preço ela pode ser feita em qualquer ferramenta. Atenda às necessidades de cada profissional ou de uma empresa. Nesse mini curso, vamos utilizar o MS Project, que no meu entendimento é uma ferramenta mais estruturada para fazer um orçamento pessoal. Então, vamos para o Project. O Project está abrindo. Vamos abrir um projeto vazio. Estamos com um projeto vazio. A primeira coisa que eu faço aqui no Project é salvar o orçamento, a composição. Arquivo, salvar como. Vou aqui no nome. Geralmente, pessoal, eu dou o nome do meu arquivo, nome de data e com data em inglês. 2020. Vou conferir as configurações. Então ele vai considerar nosso horário início 8 horas, término 17 horas. Com isso, ele vai considerar 8 horas por dia. Tipo de tarefa vai ser considerado duração fixa. Novas tarefas criadas, agendamento automático. Ok. Segundo passo, vamos na guia Projetos, Informação do projeto, Data de início. Vocês podem alterar a data de início, como na composição de preço. Vamos deixar com a data de início atual, que é 11/11/2020. Calendário, vamos deixar o calendário padrão. Caso vocês tenham configurado um calendário específico para essas atividades, vocês podem selecionar aqui. Vamos deixar o calendário padrão. Nesse calendário padrão, o Project não vai considerar dias de sábado nem domingo. Ele vai considerar o horário das 8 horas até as 17 horas, uma hora de almoço. Então, vamos dar um OK. Então, o Project ele está pronto para nós iniciarmos a nossa composição de preço. Então, a gente já conferiu. Aqui na tela de dados, vamos puxar para a direita. Aqui a tela do gráfico de Gantt. Está selecionado no gráfico de Gantt, modo de edição gráfico de Gantt. Ele está pronto para nós iniciarmos. Então, pessoal, essa aula 4 era isso. Na próxima aula, nós vamos fazer o cadastramento dos recursos necessários para fazer uma composição de preço de um projeto de georreferenciamento. Então, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção. Não esqueçam, pessoal, de fazer os seus comentários, de se inscrever no canal e até a próxima aula. Muito obrigado!